Então Pedro foi renovando a sua relação com a cruz e se predispondo agora a tomar esse fardo como quem sente a alegria de partilhar com Jesus desse empreendimento, de senti-lo mais próximo do que nunca. É certo que a cruz de Jesus era de pura doação, renúncia e sacrifício. A nossa, dirá Emmanuel, no livro Rumo Certo, capítulo 59, será ainda, sobretudo, nós em nós mesmos. Necessidade, reajuste, renovação. Mas em tomando aos ombros, nos sentiremos como aquele sirineu, gratificados pela possibilidade de aliviar, que seja por um instante, um pouco desse imenso peso sobre os ombros de Jesus. Podendo partilhar do seu ideal, do seu amor imenso por nós e pela humanidade. Pedro, então, foi tomando a cruz de ser aquela voz de equilíbrio, de ponderação, suportando o peso, às vezes, de disputas, de incompreensões, como a cruz que tomou naquele dia em Antioquia, quando esteve entre Tiago e Paulo, chamado a deliberar, tendo seus equívocos levantados por Paulo, lembrou-se ele da cruz de Jesus, a viu como nunca como uma mensageira de equilíbrio, de resiliência. O convite à verticalidade e à horizontalidade. E então renuncia. Lamento pelo meu equívoco, peço a todos que meditemos em nossas fragilidades, mas peço a Paulo que siga no comentário do Evangelho nesta noite. Diz-nos Emmanuel, ali salvando com esse gesto, de tomar a cruz que era sua, não de outro, sua, sobre os ombros. Entendamos isso, ela é nossa, ela é personalizada às nossas necessidades. A nossa não serviria a outrem, a de outrem não serviria a nós. Nada é tão mais bem preparado, visando a nossa evolução, do que as experiências que precisamos viver. E isso tudo fruto do amor e da misericórdia de Jesus. Essa a mudança de perspectiva em relação à cruz que Pedro foi tendo. Compreendendo aquilo que Paulo um dia chegou a dizer, a palavra da cruz para os que perecem é loucura, mas para nós que temos sido salvos, por esse convite à renúncia, que temos descoberto aí mesmo, a nossa liberdade, a maior das felicidades, para nós, a palavra da cruz é a libertação. E por fim, o siga-me. Outrora Pedro não pôde ir até o fim, prometeu ir até a morte, mas se deteve. Mas recordo-me aqui de uma passagem atribuída à tradição cristã, denominada Quo Vadis, em latim, que significa aonde vais. Conta-se que Pedro, já nos momentos finais da sua tarefa no mundo, encontrava-se na cidade de Roma, e ali era premido pelos amigos a fugir, a afastar-se de Roma, já que era uma liderança tão importante no cristianismo nascente, e as perseguições se tornavam assim tão mais ásperas, tão mais duras. E ele relutava, até o momento em que, premido pelos amigos, pelos seus argumentos, resolve então partir. Noite adentro, então, ele e mais 2 amigos tomam a Via Ápia no sentido oposto, afastando-se da cidade de Roma. Tendo caminhado alguns quilômetros, percebem então que vem um homem no sentido inverso. À medida que ele se aproxima, vão notando se tratar de Jesus. Quando ele vem passando, portanto, pelos 3, Pedro faz a conhecida pergunta, Quo vadis? Aonde vais, Senhor? Jesus então apenas lhe diz, Pedro, sigo para Roma, a fim de ser crucificado novamente com os meus seguidores. Pedro então volta-se para os seus companheiros e diz, mudemos o nosso sentido, meus amigos. Nós vamos, enfim, para Roma. Como quem dissesse, um dia eu prometi ir até a morte e não pude cumprir. Mas é chegado o momento de renovar a minha relação com esse aspecto do convite, do chamado. Iremos até o fim. Iremos até a cruz. Assim conosco. Muitas têm sido as nossas promessas que não temos conseguido empreender. Mas o Senhor segue passando por nós
e nos chamando ainda uma vez mais a seguir com Ele até o fim. O que nos leva a pensar na oportunidade que ora temos, munidos não só do Evangelho, mas também do Consolador. Porque o que com Pedro se deu, com todos nós um dia se dará. Porque então o convite estará transformado. Não será mais seguir após Ele, mas junto dEle. Não será mais um dia negar a si mesmo, mas antes afirmar em tudo e em nós o Cristo a todo tempo. Não será mais um dia tomar a cruz, mas sim as alegrias da ressurreição. E não será mais um dia apenas o siga-me, mas enfim, o viva-me para todo o sempre. Essa trajetória em que estamos, é isso que a sabedoria da vida tem nos ensinado pouco a pouco a compreender. E na culminância da jornada do grande apóstolo,